Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do livro O Evangelho que me foi revelado por Maria Valtorta. O capítulo 46. Jesus tentado por Satanás no deserto. Como se vencem as tentações. 24 de fevereiro de 1944, quinta-feira depois das cinzas. Vejo à minha esquerda a solidão rochosa, que eu já vi na visão do batismo de Jesus no Jordão. Mas devo ter penetrado bastante nela, porque não vejo inteiramente o belo rio, vagaroso e azul, nem a veia verde que o acompanha em suas duas margens, como que alimentada por aquela artéria de água. Aqui só se vê solidão, grandes pedras, uma terra de tal maneira árida, que está reduzida a um pó amarelado, que de vez em quando o vento levanta em pequenos redemoinhos parecidos com o sopro de alguma boca febril, de tão quente e seco. Eles incomodam, porque a sua poeira nos penetra as narinas e a garganta. Há algumas pequenas moitas de espinheiros, muito raras, que não se sabe como é que podem resistir nessa desolação. Parecem os últimos fios de cabelo numa cabeça calva, acima um céu impiedosamente azul. Embaixo, o solo árido, ao redor, penhascos e silêncio. Eis o que vejo como natureza. Encostado a uma grande pedra, que pela sua forma, feita para cima e para baixo, assim como tento desenhá-la, parece um princípio de caverna, está Jesus, sentado sobre uma outra pedra que foi arrastada para dentro da caverna. Protege-se assim do sol ardente. Meu monitor interior me avisa que aquela pedra sobre a qual o Senhor está sentado é também o seu genuflexório e o seu travesseiro quando ele tira suas breves horas de repouso, envolto em seu manto, à luz das estrelas e exposto ao ar frio da noite. De fato, a sacola está perto dele, a mesma que eu vi pegar, antes de partir de Nazaré. É tudo que ele tem. E como está dobrada e frouxa, compreendo que está vazia, sem aquele pouco alimento que Maria havia posto nela. Jesus está muito magro e pálido. Está sentado com os cotovelos apoiados nos joelhos e os antebraços estendidos para a frente, com as mãos unidas e os dedos entrelaçados. Ele está meditando. De vez em quando ergue o olhar e o gira ao seu redor. Olha para o sol alto, quase a pino, no céu azul. De vez em quando,
e especialmente depois de ter girado o olhar ao redor e de tê-lo erguido em direção à luz solar, ele fecha os olhos e se apoia ao penhasco, que lhe serve de abrigo, como se estivesse sendo tomado por uma vertigem. Vejo então aparecer a cara feia de Satanás. Não que ele se apresente na forma com que nós costumamos figurá-lo com chifres, rabo, etc. Parece um beduíno, envolto em sua veste e em seu grande manto, como um dominó mascarado. Na cabeça tem um turbante, cujas extremidades brancas descem como uma proteção sobre os ombros ao longo dos lados do rosto, de modo que deste aparece um pequeno triângulo muito moreno, de lábios finos e sinuosos, de olhos muito pretos e encavados, cheios de brilhos magnéticos. São duas pupilas que te perscrutam até o fundo do coração, mas nas quais não lês nada, somente esta palavra, mistério. O apóstolo, o oposto dos olhos de Jesus, também estes magnéticos e fascinantes, e que perscrutam os corações, mas nos quais tu também podes ler que no seu coração há amor e bondade para contigo. O olhar de Jesus é uma carícia para a alma, enquanto que o olhar de Satanás é um duplo punhal que te perfura e te queima. Ele se aproxima de Jesus. Estás sozinho? Jesus olha para ele e não responde. Como vieste parar aqui? Estás perdido? Jesus o olha novamente e continua calado. Se eu tivesse água no odre, eu te daria, mas eu também estou sem. Meu cavalo morreu, e eu vou indo a pé até o vão do Jordão. Lá eu beberei, e hei de encontrar alguém que me dê um pão. Eu sei o caminho, vem comigo, eu te guiarei. Jesus não levanta nem mesmo o olhar. Não respondes? Sabe que se ficares aqui morrerás. O vento está começando a soprar. Vai vir uma tempestade, vem comigo. Jesus une as mãos em muda oração. Ah, então tu és mesmo. Há tanto tempo que te procuro, agora faz tempo que te venho observando, desde o momento em que foste batizado. Estás chamando o Eterno? Ele está longe, agora está sobre a terra e em meio dos homens. No meio dos homens, quem reina sou eu. Eu também tenho dó de ti e te quero socorrer, porque és bom e vieste sacrificar-te à toa. Os homens te odiarão pela tua bondade. Eles só entendem se lhes falares de ouro, comida e sentidos. Sacrifício, dor, obediência são para eles palavras mortais, mais do que a esta terra que está ao redor de nós. Eles são ainda mais áridos do que esta poeira. Só a serpente pode esconder-se aqui, esperando a hora de dar o bote, e o chacal, a hora de despedaçar sua vítima. Vem, vamos embora. Não mereces sofrer por eles. Eu os conheço melhor do que tu. Satanás sentou-se de frente a Jesus e o examina com esse seu olhar horrível, sorrindo com a sua boca de serpente. Jesus continua calado, rezando mentalmente. Tu estás desconfiando de mim. Fazes mal. Eu sou a sabedoria da terra. Posso ser seu mestre para te ensinar a triunfar. Vê, o importante é triunfar. Depois, quando nos impusermos e o mundo ficar fascinado, então o levaremos para onde quisermos. Mas antes é necessário fazer o que agrada a eles, ser como eles, seduzi-los, fazendo-os crer que nós os admiramos e os acompanhamos em seus pensamentos. Tu és jovem e belo, começa pela mulher. É sempre por ela que se deve começar. Eu errei, induzindo a mulher à desobediência. Eu devia tê-la aconselhado de outro modo.
eu teria feito dela um instrumento melhor e teria vencido a Deus. Eu fui apressado, mas tu vou te ensinar, porque houve um dia em que eu olhei para ti com um júbilo angelical, e um resto daquele amor ainda ficou. Mas tu, escuta-me, aproveita-te da minha experiência. Arruma uma companheira, porque o que não conseguires, ela conseguirá. Tu és o novo Adão, deves ter a tua Eva. Além disso, como podes compreender e curar as doenças da sensualidade se não sabes o que elas são? Não sabes que aí é que está o ponto central do qual nasce a planta da cobiça e da prepotência? Para que é o homem? Para que é o ponto central da qual nasce a cobiça e a prepotência? Para que é que o homem quer reinar? Para que o homem quer reinar? Para que é que ele quer ser rico e poderoso? Para possuir a mulher. Ela é como a cotovia. Ela precisa do brilho para ser atraída. O ouro e o poder são as duas faces do espelho que atraem as mulheres e são as causas do mal do mundo. Olha bem, atrás de mim, delitos de diversas faces. Há, pelo menos, 900 que têm suas raízes na fome da posse da mulher, ou na vontade de uma mulher que arde num desejo que o homem ainda não conseguiu satisfazer ou não mais satisfaz. Se quiserdes saber o que é a vida, procura a mulher. Só depois saberás cuidar e curar as doenças da humanidade. A mulher é bonita, como sabes. Não há nada de mais belo no mundo. O homem tem o pensamento e a força, mas a mulher, o pensamento é um perfume, seu contato é carícia de flores, sua graça é como um vinho que desce, sua fraqueza é como uma meada de seda ou o anel de cabelo de bebê nas mãos do homem. Sua carícia é uma força que se derrama sobre a nossa, inflamando-a. Acaba-se a dor, o cansaço, a aflição, quando nos colocamos perto de uma mulher, pois ela, nos nossos braços, é como um feixe de flores. Mas que tolo que sou eu! Tu estás com fome, e eu te falando da mulher. O teu vigor está esgotado. É por isso que essa fragrância da terra, essa flor da criação, esse fruto que dá e suscita o amor, te parece uma coisa sem valor. Mas olha estas pedras, como são redondas e lisas, como são douradas sob a luz do sol que desce. Não pareces pães? Tu, filho de Deus, só precisa dizer eu quero, para que elas se transformem em pães, cheirosos como aqueles que as donas de casa tiram do forno para jantar de seus familiares. E estas acácias, tão secas, se tu queres, não podem encher-se de maçãs doce e de tâmaras com gosto de mel? Sacia-te, ó Filho de Deus, tu és o Senhor da terra. Ela se inclina para pôr-se aos teus pés, matando a tua fome. Não vê que empalideces e vacilas só de ouvires falar de pão? Pobre Jesus, estás tão fraco, a ponto de não poderes mais tão pouco fazer um milagre? Queres que eu faça por ti? Não sou igual a ti, mas alguma coisa eu posso fazer. Ainda que por um ano eu fique privado de minhas forças, eu ajuntarei todas, pois eu te quero servir, porque tu és bom, e eu sempre me lembro de que és o meu Deus, mesmo tendo eu desmerecido agora de poder chamar-te assim. Ajuda-me com a tua oração para que eu possa. Cala-te. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. O demônio estremece de raiva, range os dentes e fecha os punhos, mas ele se contém e muda o ranger de dentes em um sorriso. Compreendo. Tu estás acima das necessidades da terra e tens aversão a servir-te de mim. Bem que eu mereci isto, mas vem então e vê o que está acontecendo na casa de Deus.
Vê como até os sacerdotes não se recusam a fazer transações entre o espírito e a carne, porque afinal eles são homens, não são anjos. Faz um milagre espiritual. Eu te levo até o pináculo do templo, e tu transfigura-te em beleza lá em cima. Depois chama a multidão de anjos e diz a eles que façam de suas asas entrelaçadas uma esteira para os teus pés, e que te levem para desceres no pátio principal. Que todos te vejam e se lembrem de que Deus existe. De vez em quando é necessária uma manifestação, porque o homem tem uma memória muito fraca, especialmente nas coisas espirituais. Bem sabe como os anjos se sentirão felizes por poderem oferecer um apoio aos teus pés e uma escada para desceres. Está escrito: não tentes ao Senhor teu Deus. Compreendes que, mesmo com a tua aparição, não se mudariam as coisas, e o templo continuaria a ser um lugar de mercado e corrupção. A tua divina sabedoria bem o sabe, como os corações dos ministros do templo são um ninho de víboras que se dilaceram, contanto que consigam prevalecer, só podem ser dominados com a força humana. Então vem, adora-me. Eu te darei a terra. Alexandre, Ciro, César, todos os maiores dominadores do passado ou do presente serão semelhantes a chefes de umas mesquinharias caravanas, se separados de ti, se comparados a ti, que terás sobre o teu cetro todos os reinos da terra. Com os reinos terás todas as riquezas, todas as belezas da terra, mulheres, cavalos, forças armadas e templos. Poderás erguer em qualquer lugar o teu sinal. Quando serás o rei dos reis e senhor do mundo, então serás obedecido e venerado pelo povo e pelo sacerdócio. Todas as castas te honrarão e te servirão, porque serás o poderoso, o único, o Senhor. Adora-me ainda, porque ainda um só momento. Tira-me esta sede que eu tenho de ser adorado. Foi ela que me perdeu, mas ela ficou em mim, queimando-me. As chamas do inferno são como o ar fresco da manhã, comparado a este ardor que me queima interiormente. Esta sede é o meu inferno. Um momento só, ó Cristo, tu que és bom. Um momento de alegria para o eterno atormentado. Deixa-me sentir o que quer dizer ser Deus, e eu serei teu devoto e servo obediente por toda a vida, para todas as tuas obras. Um momento, um só momento, e não te atormentarei mais. Satanás se põe de joelhos, suplicando. Jesus, ao contrário, se levantou, tendo se tornado mais magro nestes dias de jejum. Parece ainda mais alto. Seu rosto está cheio de serenidade e poder. Seus olhos são duas safiras ardentes. Sua voz é como um trovão que se repercute na cavidade do penhasco, espalhando-se sobre o pedregal e a planície desolada ao dizer: vai-te, Satanás. Está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Satanás, com um urro de condenado e com um ódio indescritível, levanta-se com ímpeto, tremendo, ao ver-se na sua furiosa e fumante figura. Depois desaparece, com um novo urro de maldição. Jesus se assenta, cansado, apoiando atrás a cabeça no penhasco. Parece estar exausto. Está suando, mas os seres angélicos vêm soprar levemente com as suas asas no mormaço da caverna, purificando-o e refrescando-o. Jesus abre os olhos e sorri. Eu não o vejo comer. Eu diria que ele se nutre de aroma do paraíso, saindo revigorado. O sol desaparece no poente. Jesus pega o alforje vazio e, acompanhado pelos anjos, que suspensos acima de sua cabeça, produzem uma luz suave, enquanto a noite cai rapidamente, se encaminha para o leste, ou melhor, para o nordeste.
Já retomou sua expressão habitual, o passo firme. Só resta, como lembrança do seu longo jejum, um aspecto mais ascético no rosto magro e pálido e nos olhos arrebatados, nova alegria que não é desta terra. Jesus diz: Ontem estava sem força, que é a minha vontade, e eras por isso um ser seminovo. Eu fiz que teus membros repousassem, e te fiz jejuar no único jejum que é pesado para ti, aquele da minha palavra. Pobre Maria, tiveste uma quarta-feira de cinzas. Em tudo sentiste o sabor da cinza, visto que estavas sem o teu mestre. Eu não me fazia ouvir, mas eu estava presente. Nesta manhã, já que a aflição é recíproca, e eu te murmurei em teu cochilo, Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dá-nos a paz. E te fiz repetir isso muitas vezes, e outras tantas repeti para ti. Pensaste que eu ia falar sobre isto, mas primeiro foi o ponto que eu já te mostrei e que vou comentar. Depois, hoje à tarde, te ensinarei sobre aquele outro assunto. Satanás, como viste, se apresenta sempre com uma aparência benévola, com um aspecto comum. Se as almas estiverem atentas e, sobretudo, em contatos espirituais com Deus, perceberão aquele aviso que as tornará cautelosas e prontas para combater as insídias do diabo. Mas, se as almas estiverem desatentas ao divino, separadas por uma carnalidade que as domina e ensurdece, não ajudadas pela oração que as une a Deus e derrama sua força como por um canal no coração do homem, então dificilmente elas notam a cilada escondida sob uma aparência inócua, caindo nela. Livrar-se depois é muito difícil. Os dois caminhos mais comuns, tomados por Satanás para chegar às almas, são a sensualidade e a gula. Ele começa sempre pela matéria. Desmantelada e dominada esta, aí ele ataca a parte superior. Primeiro o moral, o pensamento com suas soberbas e cobiças, depois o espírito, tirando dele não só o amor. Este já nem existe mais, quando o homem substituiu o amor divino por outros amores humanos, mas também o temor de Deus. É então que o homem se abandona de corpo e alma a Satanás, contando que chegue a gozar do que quer, e a gozar sempre mais. Como eu me comportei, tu ouviste. Silêncio e oração. Silêncio. Porque, se Satanás faz o seu trabalho de sedutor e vem ao redor de nós, é preciso suportá-lo sem tolas impaciências e temores inúteis, mas reagir com altivez à sua presença e com oração à sedução. É inútil discutir com Satanás, ele venceria, porque é forte em sua dialética. Só Deus o vence. Por isso é preciso recorrer a Deus, que fale por nós, através de nós. Mostrar a Satanás aquele nome e aquele sinal, não tanto escritos em papel ou gravados em madeira, quanto escritos e cravados no coração. O meu nome, o meu sinal. Rebater a Satanás somente quando insinua que ele é como Deus, usando a palavra de Deus. Ele não suporta esta palavra. Depois, passada a luta, vem a vitória, e os anjos servem e defendem o vencedor do ódio de Satanás. Eles o restauram com o orvalho celeste, com a graça que tornam a derramar, as mãos cheias no coração do filho fiel, com a bênção que acaricia o espírito. É preciso ter a vontade de vencer a Satanás, a fé em Deus e em sua ajuda, fé no poder da oração e na bondade do Senhor. Então Satanás não pode fazer nenhum mal. Vai em paz. Nesta tarde te alegrarei como que ainda virá. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós.